nome do Senhor. Aleluia. Ele está chamando aqui esse pastorzão, pastor Adriano, nos dá essa honra. Essa bênção de homem. Erro da Dona Maria. Eu queria que você para de enrolar, com o homem tem muita coisa para falar aqui. Queria que você estendesse as suas mãos para cá, para a gente estar orando pela vida dele. Pai, Senhor, em nome de Jesus, apresentamos, Senhor, a vida do teu servo nas tuas mãos, Senhor, nessa noite. Pai Celestial, faça, Senhor, a sua vontade, faça, Senhor, o seu querer. Usa, Senhor, esse homem com poder e autoridade. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sinta-se em casa. Fica à vontade. Glória a Deus. Primeiramente é um motivo de muita alegria estar aqui. Glória a Deus. Povo. Aleluia. Faz tempo que a gente não tinha voltado aqui, mas devo assumir que a igreja está crescendo. Está crescendo, amados. E isso é importante, porque há um trabalho sendo feito no bairro de Areias. Deus, Ele precisa de você para este tempo. O tempo é oportuno. Eu quero falar para os irmãos que você, irmão, irmã, que hoje se encontra aqui, você é o trabalhador da última hora. Jesus está voltando, Jesus está à porta, amados. Então Ele precisa de você, Ele necessita de você, para que você, aquilo que veio buscar, aquilo que você vai receber neste lugar, você possa também transmitir para as pessoas lá fora. Muitas das vezes nós recebemos algo tão profundo e importante do culto, só que nós guardamos para nós, retemos para nós. E a ideia não é essa. O propósito não é esse. Sabe por quê? Porque nós fomos escolhidos e nós temos um chamado. Você que tem Bíblia, espada, GPS, guia para a salvação, amados. Aleluia. Abra lá no livro de 2 Reis 2. Vamos ler do 1 em diante. Segundo livro dos Reis 2. Vamos ler bastante em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor vai ministrar aos nossos corações Em nome de Jesus. nessa noite. Glória a Deus. Você tem que entender, amados, se você está aqui hoje, você é o escolhido do Senhor. Você tem fé suficiente para entender que o Senhor te escolheu? Amém. Sabe o que significa ser escolhido por Deus? Bate no peito e fala assim: eu tenho uma missão. Neste bairro. Então não cesse de falar da palavra do Senhor. Eu falei algo aqui da outra vez que eu vim, que esse lugar vai se tornar pequeno por causa de você. Como assim, pastor? Por causa de mim? Por causa daquilo que você vem pregar para as pessoas, daquilo que você está recebendo, porque você é escolhido do Senhor. Nós vamos entender isso na palavra de Deus. 2 Reis 2, do 1 em diante, diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal. Fala, Gilgal. Em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Fala, Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Fala, Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos
discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre sua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse, pois, Elias: fica até aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Fala, Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e o feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, se abriu, e passaram ambos em seco, pé seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas, e disse: onde está, ó Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para o outro lado, e Eliseu passou. Amém? Somente até aí, amados. Pode tomar o assento. Amados, é uma palavra que hoje nós vamos entender, e eu quero falar de 4 estágios de um escolhido. Todo escolhido, ele passa por processos em suas vidas. Se a gente voltar um pouco no contexto da história, e a gente pegar o povo de Israel, eles foram escolhidos por Deus. Quando Deus deu uma missão para Moisés, porque assim chegou um dia que o povo clamou ao Senhor, e o Senhor escutou o clamor daquele povo, e ali levanta o líder libertador, que ia fazer um papel muito importante sobre a vida do povo de Israel, no qual estava ali no Egito, sendo martirizado, sendo escravizado. Esse então, chega o dia que Moisés liberta esse povo. Esse povo era escolhido do Senhor. Mas a gente vê o que acontece numa peregrinação que era apenas, pastora, de 40 dias. Mas eles não entenderam o processo que eles tinham que passar, as etapas que eles tinham que passar sobre a sua vida, porque eles eram escolhidos. Você, como escolhido do Senhor, tem que entender. Nós, como escolhidos do Senhor, nós temos que entender que nós temos que passar por etapas em nossas vidas. E às vezes tem etapas em nossas vidas que é dolorosas, tem etapas das nossas vidas que são felizes, mas tem etapas em nossas vidas que nós temos que aprender. E o povo não conseguiu, não compreendeu essas etapas que eles tinham que passar pelo deserto, até chegar em Canaã, a qual o Senhor tinha prometido, feito promessa para o teu povo: vocês vão herdar, porque vocês é um povo escolhido, é um povo que eu escolhi para mim. Só que eles não entenderam que tinha que passar por etapas. E cada etapa, sabe o que acontecia? Ao invés de subir um degrau, o povo de Deus, os escolhidos de Deus, murmuravam, regrediam. E uma peregrinação, uma viagem, que era apenas para se tornar 40 dias, foram 40 anos, rodando em círculos no deserto. Amados, se você pegar hoje, na internet, principalmente nos dias atuais, onde tem a inteligência artificial, que tem ajudado muito, atrapalha um pouco, mas ajuda também. Então, mas se você pegar o percurso do Egito, da onde o
povo de Deus saiu até Canaã, e você vê a distância, não era uma distância muito longa. Mas como pode um povo ficar rodando em círculo 40 anos? Porque não entendeu as etapas do chamado de um povo escolhido. A gente vê, amados, esse povo, né, só rodando em círculo. Por que acontecia isso, pastor? Porque murmurava, porque reclamava. Amados, lá caía maná do céu. Eles não entenderam. Só que a gente pegar agora essa história que eu acabei de ler acerca de Eliseu com Elias, aqui a história de 2 Reis narrada fala que está terminando agora, né, aquilo que Elias foi chamado como profeta. E quando termina, o Senhor tem interesse pelo teu povo. Então quando está terminando ali essa caminhada profética de Elias, tem que levantar um sucessor. E o sucessor escolhido desta vez é um homem chamado Eliseu. E aqui, nesse estágio, né, eles têm que passar por 4 lugares. Por isso que eu falei para você falar. E quais são, pastor, esses 4 estágios de um escolhido? Primeiro estágio, você tem que passar por Gilgal. Pastor, o que significa Gilgal? Gilgal significa remover. A palavra Gilgal, ela foi conhecida lá em Josué 5:9. Quando o povo agora tinha passado o Jordão, já estava em Canaã. E ali o Senhor faz uma aliança com o povo de Gilgal. Fala assim, agora eu vou tirar a vergonha de vocês. Lá em Josué 5:9 fala assim, hoje tirei de vós o opróbrio do Egito. Ou seja, a vergonha. Sabe por quê, amados? Porque eles estavam prestes a entrar em Canaã. Aquele povo que murmurou, que ficou 40 anos andando em círculo, eles não entraram em Canaã, porque eles não entenderam esse processo, eles não entenderam esse estágio de ser um escolhido. Mas teve um povo que entendeu, e Josué então agora ali, alguns homens entraram em Canaã. Então Gilgal, o que significa Gilgal? Gilgal foi lugar de circuncisão, de uma renovação espiritual, de remover coisas que não faziam parte mais. Sabe o que Deus estava falando aqui? De uma forma espiritual com Eliseu. Eliseu, entenda algo. Assim como eu fiz com o meu povo, lá depois que eles passam o Jordão, e agora se encontram em Gilgal, e ali eu chamo toda a congregação, e ali os homens são circuncidados, para me renovar a minha aliança com o meu povo, para eles entenderem do que ficou para trás, esquece. Assim também Deus estava falando com Eliseu. Quando eles param em Gilgal, e o Gilgal significa remover ou deixar para trás. Sabe o que o Senhor estava falando para Eliseu? Eliseu, chegou um tempo ou chegou um período na sua vida que agora você não pode olhar mais para trás, porque agora você vai começar a viver algo novo. E quando nós nos deparamos em Gilgal, sabe o que o Senhor está falando conosco? Olha para frente, esquece o que ficou para trás, porque agora Deus vai fazer algo novo, mas é como se Deus estivesse dizendo, o passado de opressão ficou para trás. O passado de ninguém, amados, interessa para Deus. Quando Deus nos chama, nosso Deus é um Deus de futuro, nosso Deus é um Deus de visão de futuro. Pode perceber, quando o Senhor te entrega algo, quando o Senhor te chama, te escolhe, quantas das vezes você já recebeu uma profecia do Senhor? Né? Deus usou a irmãzinha do coque, Deus usou alguém, um irmão, um pastor, um bispo, para falar contigo. E sabe o que Deus estava te mostrando? O que? Falou o futuro. Deus não chega para você e fala assim, lá no passado você era assim, assim, assado. O passado para o Senhor não interessa. O Senhor, o nosso Deus, é sempre um Deus de futuro. Ele sempre está olhando à frente, Ele sempre está olhando no futuro. Deus já te viu no futuro, pregando a palavra. Deus já te viu no futuro. Se você não consegue enxergar, amados, Deus te vê no futuro pregando a palavra do Senhor. Deus te vê no teu altar pregando a palavra, pregando para as pessoas lá fora. Mas para isso, nós temos que entender em qual etapa você está, qual estágio você está. Então, permita-se
passar por Gilgal. Gilgal era lugar de purificação. Aqueles homens estavam sendo purificados. Quando eu me refiro aqui a Josué, aos homens, eles estavam sendo purificados. Então Gilgal é um lugar de purificação. Remover aquilo que já não presta mais. Remover aquilo do seu coração, da sua mente, que não faz parte mais daquilo que Deus quer para a sua vida. Então, amados, muitas das vezes quando nós nos deparamos em Gilgal, nessa etapa das nossas vidas, porque você é um escolhido. Entenda, eu sou um escolhido, você é um escolhido. Fala assim, eu sou um escolhido. Eu sou um escolhido. Você é escolhido do Senhor, amados. Então, é como se Deus estivesse realmente dizendo, o passado de oração ficou para trás. Agora vocês são meu povo, vivendo na promessa. Então, o escolhido inicia com arrependimento e renúncia, cortando velhos hábitos para se alinhar ao propósito de Deus. Todos escolhidos do Senhor. Mas uma palavra que ela mexe com as nossas estruturas. É uma palavra chamada renúncia. É difícil renunciar? É muito difícil renunciar. Somente aquilo que muitas das vezes nos traz alegria, nos traz prazer. Mas para se alinhar ao propósito de Deus, temos que renunciar. Eliseu teve que deixar tudo para trás, para viver uma vida com Elias ali, para entender, apesar que foi curto o tempo, os dois, né? Mas chegou o dia que ele teve que entender, eu tenho que deixar tudo para trás. Eu tenho que viver como meu Senhor. Porque a palavra nos ensina, a todo momento, a todo lugar que eles passaram, nessas 4 etapas, Gilgal, Betel, Jordão, Jericó, a todo momento tinha ali pessoas que falavam assim, ó, o Senhor, teu Deus, vai recolher o teu Senhor. Então ele tinha uma reverência com Eliseu. Outro ponto, amados, outra etapa, Betel, fala, nosso segundo estágio que nós vamos passar, que o escolhido passa, é um lugar chamado Betel. Pastor, o que significa Betel? Significa casa de Deus. A gente vê aqui, amados, né, Elias testar a fidelidade de Eliseu, que muitas das vezes recusa abandoná-lo, sabia? Porque a todo momento Elias fala assim, Eliseu, fica aqui, que eu vou ali em Betel, eu vou ali em Jericó, eu vou... O que ele fala? Não, vive o Senhor, a tua alma, que eu não te deixarei. Mas o que significa então, pastor, a casa de Deus? Quando a gente fala de casa de Deus, todo escolhido, amados, tem que buscar intimidade com o Senhor. Todos escolhidos buscam intimidade com Deus para entender o seu plano, perseverando mesmo diante de desafios. Eliseu sabia que o Senhor ia recolher Elias? Sim, sabia. Porque ali o próprio profeta chegou, o próprio profeta Elias falou, olha, o Senhor vai me recolher. Então ali algo que não ficou escondido, não ficou omisso. A partir do momento que nós buscamos intimidade com o Senhor, e buscar intimidade com o Senhor é dia após dia. Se você pegar a passagem de Ezequiel 47, que fala, né, das águas, que você está nas águas pela canela, foi a palavra que o pastor Elton trouxe lá no monte, não é isso? Ó, tem dor de cabeça, glória a Deus. Água da canela. E ali o Senhor fala assim, não, mas você anda mais um pouco, assim é buscar intimidade com o Senhor, é aprofundar mais a palavra, é aprofundar mais com o Senhor. E nada vai ficar escondido quando você busca intimidade com o Senhor. Quando você busca intimidade com o Senhor, o culto é revelado. Quando você busca intimidade com o Senhor, aquilo que é futuro, ele revela para você. Ele não escondeu de Eliseu aquilo que ele ia fazer com Elias. Por quê? Ele buscou intimidade. Então busque intimidade com o Senhor. Passa por essa etapa chamada Betel. O que é Betel? Casa de Deus. Esteja na casa do Senhor. A pastora Silvia começou aqui falando quão bom, quão importante é que os irmãos estejam em comunhão. Como você vai estar em comunhão?
casa de Deus. Por quê? Porque, amados, muitas das vezes a gente escuta na internet assim: não, eu não preciso ir para a igreja, eu sou a igreja do Senhor. Mentira! Pastor, cuidado com o que você fala no púlpito. Heresia. Não é. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós estamos sozinhos. Mas nós, todo mundo reunido, nós somos a igreja do Senhor. Nós todos reunidos, nós somos o corpo. E Jesus a cabeça. Aleluia. Então é importante nós estarmos na casa de Deus. É importante nós buscarmos a presença de Deus. É importante porque ali vai ser revelado, amados, aquilo que o Senhor tem. E muitas das vezes no culto você chega cansado, você chega destruído, e ali o Senhor tem uma palavra para o seu coração, e você sai de lá renovado, transformado. É isso que o Senhor tem para nós. É para isso que nós temos que estar em intimidade com o Senhor. Permita-se passar por essa etapa chamada Betel. Permita-se. Permita-se, amados. Glória a Deus. Buscar intimidade com o Senhor te torna, sabe? Olha só, amados. Eu peguei algumas passagens aqui, falando de pessoas que buscaram intimidade com Deus. Moisés, por exemplo. O texto bíblico, lá em Êxodo 33:11, fala que ele era amigo de Deus, porque buscava intimidade com o Senhor. A palavra de Deus diz assim, ó: o Senhor, olha só, amados, é profundo isso daqui. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Imagina o privilégio, imagina você conversar com o Senhor face a face. Pastor, mas a palavra de Deus está sendo contraditória, porque ninguém viu a glória de Deus. A própria palavra fala que quem vê a glória de Deus, a glória de Deus vai consumir a pessoa, porque nós somos pecadores. Não é isso, amados. Eu escutava o Senhor, escutava, conversava, chegava diante de Deus, expunha todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, e o Senhor lhe falava no coração de Moisés. Sabe o que era isso? Intimidade. Se a gente pegar outro homem que teve intimidade com o Senhor, foi um rapazinho chamado Davi, homenzinho chamado Davi, onde ninguém dava nada, principalmente os de casa, o da família. Sabia disso, irmãos? Até os de casa, o da família, não dava nada para Davi, porque quando ali agora Davi vai ser escolhido como um rei, e agora Samuel tem que ir até a casa de Jessé. Chega lá, e chega e fala qual é o propósito, qual é aquela visita, e ali o pai de Davi, Jessé, começa a chamar os seus filhos, chama o primogênito, chama isso. Depois que acabam todos, Samuel tem que perguntar para Jessé: Jessé não se lembrava do filho dele? Mas acabou os seus filhos, Jessé? Acho que ele deu uma ilumina na mente dele. Rapaz, eu acho que tem mais um lá. Tem a raspa do tacho, Caçulinha não fala raspa do tacho, cuidando de poucas ovelhas lá fora. Mande eu chamar. Na hora que mandou chamar, opa, isso aqui vai ser o rei de Israel, futuro rei de Israel. Olha só, nós, porque o homem que tinha intimidade com o Senhor, se tinha intimidade com o Senhor não vai omitir o seu futuro, pelo contrário, vai revelar o teu futuro, revelar aquilo que ele tem para o futuro, para aquele homem. Então, e ele foi conhecido, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Salmos 27:4 fala assim, uma coisa pedi ao Senhor, só isso Davi falando, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Aqui nós estamos falando de um homem que foi um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro líder de Israel, mas um homem que tinha algo que chamava a atenção do Senhor. A pastora também falou isso, que era uma adoração genuína. Ele podia ser um ótimo guerreiro, pastor. Ele podia ser um ótimo rei de Israel, mas algo que movia o coração, chamava a atenção do Senhor, sabe o que era? A sua adoração. A sua adoração. Então nós temos, amados, que buscar essa intimidade com o Senhor.
Senhor. Você tem buscado intimidade com o Pai? Pastor, mas como que eu busco intimidade com o Senhor? É falando com Ele todos os dias. Você só conhece alguém quando você tem um vínculo, você começa a conversar com Ele todos os dias. Começa a conversar com o Pai todos os dias, para ver se você não vai ter intimidade com Deus. Outro estágio da nossa vida que nós temos que passar. Jericó, fala assim, Jericó. Jericó. Pastor, o que significa Jericó? Na tradução hebraica, Jericó significa lugar perfumado. Um lugar onde tinha muitas flores, muitas tâmaras, bálsamos, flores aromáticas naquela região. Então, eu vou passar por um lugar perfumado. Não, amados, quando a gente fala de Jericó, por mais que tenha essa tradução de um lugar perfumado, não é. Quando a gente fala, se depara em Jericó, quando você sai agora, né, de Betel, e agora, mais um estágio da sua vida, você é escolhido, lembre-se disso. Você passou em Gilgal, amém? Você passou em Betel, glória a Deus. Eita, agora vai ficar melhor. Não. Jericó, quando você fala de Jericó, o que aconteceu em Jericó? Batalha, guerra. Foi a primeira cidade que Josué ali conquistou. E conquistou como, pastor? Chegou lá e apertou a mão, falou assim: ô rei de Jericó, muito prazer, tudo bem? Nós somos um povo de Deus e nós viemos aqui para tomar a sua cidade, glória a Deus, aleluia. Não! Não foi dessa forma. Foi através de guerra. E quando a gente se depara com a Jericó sobre nossa vida, um estágio chamado Jericó sobre nossas vidas, sabe o que eu estou falando para você, para nós termos entendimento, podemos dizer que é um lugar de batalha. Batalha espiritual. Você escolheu, nossa, pastor, eu quero ser escolhido, mas não. Eu achei que era mais fácil. Não, mas não é fácil, mas também é difícil. É que tem as pelejas, tem as guerras. Mas se você está do lado certo, a vitória é certa. Porque aquele povo estava do lado certo. E a vitória veio sobre a sua vida, veio sobre a vida de Josué e de seus guerreiros. A gente vê o que aconteceu em Josué 6:20, né? Que a muralha caiu, o povo subiu sobre a muralha. Porque, amados, a terra engoliu a muralha. Então é um lugar de batalha espiritual. Então, quando você agora sai de Gilgal, agora você sai de Betel e agora você está em Jericó, sabe o que eu quero falar para você? Se prepara para batalhas espirituais sobre a sua vida. E agora, o que eu faço numa batalha espiritual? Amados, todo bom e velho crente, sabe o que ele faz numa batalha espiritual? Ele sai dando murro na parede? Não. Murro no vento? Joelho no chão, jejum, oração, buscar o Senhor, revestimento, aleluia, Glória a Deus. nos revestir. A palavra de Deus fala em Efésios para a gente se revestir com a armadura do Senhor, com escudo, com espada, couraça, cinto, eita glória. Então é uma área quando você chega, um estágio quando você chega, que você tem que buscar o quê? O revestimento espiritual, porque vai vir batalhas espirituais sobre a sua vida. Mas não se preocupe, meu irmão e minha irmã, se você está na posição certa, se você está alinhado ao propósito de Deus, porque você é um escolhido do Senhor, a vitória vem ao confiar em Deus. Tem que perseverar. Quando você chega agora nesse estágio da sua vida, em Jericó, é um lugar onde nós temos que perseverar, amados. Né? Nós temos que perseverar. O que é perseverar, pastor? É permanecer firme, constante, inabalável. É permanecer firme, amados, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. É permanecer firme, mesmo que você olha para os resultados e fala assim: mas não estou vendo resultado nenhum, pastor. Já chegou assim? Ah, pastor, eu estou orando. Mas faz quantos dias que você está orando, filho? Faz 2 dias. O nosso Senhor não é  drive-thru. Não é pedir cedo
Chega o motoqueiro, não é assim? Moto, você pega a pizza? É assim, mano. Liga. Não, traz muito mussarela pra nós aí. Passa meia hora, chegou o motoboy doido, a pizza até torta. O motoboy é daquele jeito, né? O Senhor não é assim, o Senhor tem um tempo para trabalhar sobre nossas vidas. Então o segredo pra gente também é perseverar, persevera, amado. Não desiste. Imagina, amados, a gente tem o maior exemplo de uma pessoa que não desistiu. Jesus Cristo. Imagina se Jesus Cristo agora, a hora que estava ali orando, estava no Getsemane, ele suando sangue, ele olhasse para a situação e falasse assim: será que vai valer a pena, pastor? Meu Deus, eu estou vendo um futuro, porque o Senhor já tinha revelado o futuro para Jesus, que ele tinha intimidade para com o Pai. Ele poderia falar assim: eu não vou perseverar, eu vou desistir, não vai valer a pena. Imagine, porque eu estou vendo agora lá na frente o que vai acontecer comigo. É uma coroa de espinhos, são pregos enfiados em minhas mãos, nos meus pés, são chicotadas, vão me deixar nu e vão me pendurar no madeiro. Meu Deus, eu não quero isso, mas não. Até a sua oração, ele chegou para o Pai e falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus falou assim: mas eu tenho que perseverar. Eu tenho que perseverar. Mas a gente não vê Eliseu desistir. Eu creio que Elias está fazendo um teste com Eliseu. Fica aqui, homem. Deixa que eu vou ali para Jericó. Deixa que eu vou ali para Betel. Deixa que eu vou ali. Não, meu Senhor, eu estou contigo. Ele perseverou. Mesmo quando as palavras, às vezes, vinham palavras contrárias sobre a sua vida, como aquilo que eu acabei de ler, amados. Viu pessoas falando assim: ó, ei, tu sabe o que o teu Senhor vai ser? Deus vai levar o teu Senhor. É engraçado que a gente vê no final, né? Eu sei, assim eu sei. Calai-vos. Sabe o que eu estava falando? Eu sei o que o Senhor vai fazer com o meu Senhor, com o meu mestre. Então, cala a boca, pelo amor de Deus. Deixa o Senhor trabalhar. E assim, muitas vezes nós temos que fazer isso, amados. Sabia? Você está lá orando, você está perseverando, aí vem o tribulado enviado do inferno. É sempre assim, né? Porque o capeta, o capeta tem os seus enviados, né? O capeta tem os seus enviados. Aí você está orando, perseverando agora, porque você está numa batalha espiritual, porque agora você está em Jericó, você está em guerra, você está em batalha. E aí Satanás manda os seus enviados e você deve ter paz, moça. Calai-vos. Tem que ser educado. Não dá vontade de ser educado. Tem hora que dá vontade de cala a boca, pelo amor de Deus. Eu estou orando, estou buscando a paz do Senhor, esperando o Senhor dar uma resposta para mim. Você vem aí com palavras contrárias. Persevera. Persevera, não deixa palavras contrárias vir sobre a sua vida. Aleluia. Você pode estar na peleja no dia de hoje. Talvez esse mês, esse ano, você está na peleja, você está suando, você está pelejando, você está enfrentando batalhas que muitas das vezes nós não sabemos o grau dessa batalha, o tamanho dessa batalha, mas persevera, irmão, persevera. Se o nosso maior exemplo pode ser Jesus, no momento que a gente fala assim: eu não quero mais, eu não quero enfraquecer, e você achar que não vai valer a pena, olha para Cristo Jesus, olha o que Ele passou por você, olha o que Ele passou por mim, olha o que Ele passou pela tua igreja. É fácil? Não foi fácil. Será que aquilo que nós estamos passando é maior que aquilo que Jesus passou? Será que aquilo que nós estamos passando é maior daquilo que todo o pecado de uma humanidade que estava sobre as costas de Cristo Jesus? Então persevera, meu irmão e minha irmã. Não desista. Está faltando muito pouco. Você é escolhido, você tem um chamado. Entenda isso. Você foi escolhido pelo Senhor. Mas que privilégio sabe, você entender, ter essa noção, falar assim: eu fui escolhido por Deus. Só que muitas das vezes nós somos tão ingratos, nós somos tão bobos, infantis, imaturos. Quando eu falo escolhido por Deus, sabe quando que é escolhido por Deus? A gente olha muito para a terra, aqui, né? Eu escolhido por Deus, para pegar a palavra, vai ser usado no nome do Senhor Jesus. Mas quando eu falo escolhido por Deus, sabe para que é? Aleluia, Deus, aleluia. Do céu,
certeza que você vai estar perto disso acontecer. Tá? Os sinais estão claros. O reloginho do Senhor começou a marcar alguns, meia hora mais, eu acho. Agora vamos marcar minutos já. Para Jesus voltar. Levar a igreja do Senhor. Isso vai acontecer. Vai acontecer isso. Eu creio, amados. Mas eu fico imaginando como será, né? Vai chegar um dia que Jesus vai chegar, vai pegar a igreja e vai levar embora. Imagina os noticiários, os jornais. Então a gente não vai estar aqui. Glória a Deus. Nós não vamos estar aqui para ver o que vai estar acontecendo. Imagina a bagunça. Imagine avião caindo, porque vai ter muito piloto, copiloto, que é crente, e aí ele vai embora. Imagina o noticiário, falar, cadê aquele povo louco? Que orava, clamava, cantava, perseverava, podia estar o teto caindo sobre a sua cabeça, mas estava lá orando, clamando, estava buscando a face do Senhor. Aleluia. Cadê esse povo que foi morar com Jesus do céu? Então persevera, não deixa as circunstâncias contrárias, não deixa a hora que você ora e não vê, mesmo que você não veja resultado, mesmo que muitas das vezes o caminho, a sua caminhada pareça, amados, solitária e difícil. Sabe, não desista, persevera. O maior exemplo é Jesus. Quarto e último estágio. Pastor, pelo amor de Deus, vai dar uma ligada, né? Vai ser benção, pelo menos. Nós vamos passar por um lugar chamado Jordão. Eita glória! Jordão significa descer ou aquele que desce. No Jordão, onde Elias é levado, né, ao céu. E Eliseu recebe um manto, né, e ocorre a entrega. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ô glória! Eu acho que eu desliguei sem querer. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora sim. Acho que eu estava gritando que nem doido. Não estava me ouvindo. Né? Amém? Então agora Jordão significa descer ou aquele que desce. Amados, foi ali no Jordão. Aonde agora, sabe, Elias está lá. E chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, é chegada a minha hora. É chegada a hora que o Senhor vai me buscar. Eliseu, bobo nem nada. Elias fala assim: pedes o que quiser. Mas Eliseu não podia pedir tanta coisa. Eliseu conhecia Elias, conhecia os feitos de Elias, aquilo que Elias fez. Sabia que Elias já fez como perecer do céu. E ele ora e fala assim: meu Senhor, eu quero porção dobrada. Eu quero uma unção sobrenatural sobre a minha vida. Glória a Deus. O escolhido do Senhor, quando ele chega no Jordão, que é um lugar de descer, um lugar de entrega, porque ali foi entrega, irmãos. Quando Elias sobe ao céu, no redemoinho, e deixa para Eliseu o quê? A capa, o manto. E este era o sinal de que ele ia receber a dupla unção. Porque Elias falou: se você me vires subindo no redemoinho, isso quer dizer que vai ser um sinal de que você receberá essa unção dupla sobre a sua vida. E isso aconteceu, amados. A gente vê, né, eles chegam até perto do Jordão. Elias ali pega seu manto, bate na água, a água se divide e os dois passam a pé seco, como está nas Sagradas Escrituras. Depois que eles passam lá, ele pede isso e acontece de Elias ser levado para morar com Deus. Elias agora sobe com o Senhor e a capa de Elias desce agora sobre a mão de Eliseu. Então agora sabe o que está acontecendo para um escolhido? Está vindo a unção sobre a vida do escolhido. Glória a Deus. Então vai chegar, amados, isso sobre a sua vida. Se você um dia saiu de Gilgal, deixou tudo para trás, passou por Betel, para a casa do Senhor, buscando intimidade com o Senhor, passou agora por Jericó, enfrentou batalhas, vai chegar a sua unção. Vai chegar vocês entendam nesta noite, amados, Deus tem um propósito sobre nossas vidas. Suba o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau, até que nós possamos chegar à plenitude do chamado. A plenitude do chamado do Senhor exige entrega total a Deus.
ali foi uma entrega total ao Senhor. Ele recebeu, sabe o que, irmãos? Poder e unção para a sua missão. Isso é bem claro a hora que ele pega o manto, porque agora ele tem que voltar. Ele não passou o Jordão, o Jordão não se abriu e os dois passaram a seco. Creio eu que agora o Jordão fechou, e agora o Senhor recolhe a Elias. Como que eu vou voltar? Ele pega o manto. Senhor, meu Deus, eu queria estar lá. Ele chega e bate no Jordão. Ali, amados, está representando a unção que ele recebeu, que estava sobre Elias e agora veio sobre Eliseu. E quando ele bate, a água se abre, o Jordão se abre. Aleluia, Senhor. Sabe, amados, ali ele começa, eita agora. Eliseu cruzou o Jordão e recebeu um manto. Nós devemos atravessar nossos limites para herdar a promessa divina. Só para a gente concluir, terminando aqui já, o chamado de um escolhido passa por Gilgal. Fala, Gilgal. Purificação. Passa por Betel, intimidade e revelação. Passa por Jericó, batalhas espirituais. E passa por Jordão, que é entrega. Tudo isso você vai passar. Cada estágio exige fé, obediência e perseverança para receber a unção e cumprir o propósito de Deus. Pastor, mas como que eu vou saber em qual estágio eu estou? Identifica. Você consegue identificar em qual estágio você se encontra. Se você está no primeiro estágio, glória a Deus, avance com coragem, com fé, com determinação para o segundo estágio. Se você está no segundo estágio, avance com fé, determinação, com coragem para o terceiro estágio. E assim todo o processo confiando no Senhor. O Senhor, amados, Ele vai nos guiar. É o Senhor que vai nos guiar por cada processo, por cada estágio da sua vida. Você que é escolhido do Senhor até chegar no propósito de Deus, Ele não vai te abandonar. Ele não vai largar a tua mão. É Ele que vai estar contigo todos os dias. Jesus falou isso. Aleluia. Pai, mas vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, que nos guia todos os dias. Pode se colocar em pé. Aleluia. Amados, estende sua mão. Vamos fazer uma oração junto aqui, rapidinho. Estende sua mão. Fala assim, Senhor, guia-me pelos estágios do teu chamado. E acende em mim a tua unção, teu poder, tua graça, em nome de Jesus. Então, essa palavra de ensinamento venha arder no seu coração. Olhe para si, olhe para dentro de você e veja qual estágio você se encontra. Qual estágio você está? Qual estágio, Senhor? Qual estágio você está? Se você não souber qual estágio você está, pergunte ao Senhor, em qual estágio eu estou? Eu estou no primeiro estágio, Senhor, estou em Gilgal, aonde que é um momento de purificação, santificação. Senhor, eu estou onde? Eu estou em Betel, que é um lugar de intimidade para com Deus, de busca do Senhor, uma busca mais profunda. Quando eu falei de Ezequiel 47, que fala das águas, realmente, amados, fala de uma água até a canela, depois fala de uma água até o joelho, uma água até a cintura, uma água até a lombar, e depois a palavra fala que são águas profundas, que não pode mais caminhar, mas que agora tem que ser tem que ser nadando, sabe? Então, que você consiga identificar. Eu peço para o Senhor, mostra para mim qual estágio eu estou. Mas você não desista, amados. Seu chamado. Não desista daquilo que o Senhor tem para você. Porque, repita assim, eu sou o escolhido. Pai, eu quero em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Por esta oportunidade, meu Deus.
E eu creio, ó Deus, que o Senhor falou aos nossos corações, essa palavra de ensino, essa palavra, ó Pai, de conhecimento, que nós possamos identificar, meu Deus, qual estágio nós estamos. Se nós não sabemos, ó Pai, qual estágio nós estamos, que o Senhor possa nos revelar qual estágio nós estamos, como atingir o próximo estágio, como subir o próximo degrau, como alcançar o próximo nível, meu Deus. Então nos direciona, nos guia, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu coloco essa tua igreja em tuas mãos, esse bairro em tuas mãos, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada homem e cada mulher. Porque aqui, ó Pai, nessa noite, são bem escolhidos, que o Senhor vai usar poderosamente para este